E se nós pegarmos os estudos antes dos smartphones, da mobilidade, todas as pesquisas diziam, bota um computador no meio da sala, em lugar coletivo. Que saudade, né, que a gente tem dessa época. E agora eles têm um smartphone que eles conectam com o mundo. Então, muito da nossa lógica de privacidade e respeito, ela passa a ser questionada pelo seguinte: quando nossos filhos vão para algum lugar, a gente pergunta onde vai. E você sabe que teu filho tem 13 anos e está indo numa festa, que todo mundo vai beber, que tem pedofilia, que tem, por exemplo, pessoas que se automutilam, pessoas que ensinam você a desenvolver, inclusive, transtorno. Você fala, não vai? Não vai, não vai. O celular também permite isso, como permite o melhor da humanidade, mas o pior da humanidade. E é uma idade que eles são muito jovens ainda para lidar com algumas coisas. E aí até entra depois, no outro momento a gente fala de essa coisa de dele chegar e falar, mãe, olha o que eu estou vendo, ela vai fazer diferença, pai, olha o que eu estou vendo, mas a gente fala disso depois. Então, a gente precisa... primeiro que deveria ser, a gente não pode individualizar e particularizar um problema que é complexo, deveria ser problema de Estado. É o Estado que a gente tem que lutar muito para que eles regulem as redes sociais, que tem esse poder de deixar a gente encontrar mais de 10 mil páginas, por exemplo, em Twitter ou entrada em Telegram, em que isso é exposto, em que a misoginia é exposta, em que a automotivação... Então, como que isso é permitido que as nossas crianças, que estão lá no ECA, que deveriam ser protegidas, acessem isso tão facilmente? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, no momento, nós não temos isso. Então, se nós não temos, a gente tem que protegê-los. Mas esse limite do que eu vejo, primeiro, o controle parental, ele te ajuda nisso. Você determina a quantidade de horas, você determina palavras, você põe lá tais palavras, se tiver site com tais palavras não pode entrar. Então, você consegue regular isso. Mas a gente também discute que, assim, antes dos 12, 13, inclusive, nada de celular, é celular emprestado da mãe, do pai. Redes sociais, a orientação seria 16, nós estamos falando do Brasil, de vida real. Então, como eles sabem, por exemplo, na França é proibido o celular entrar em redes sociais, eles entram por VPN, eles entram por outros países, claro. Eles entram. Então, o controle parental é eficiente. Mas a gente sempre trabalha com os jovens atualmente que, assim, senha de celular e computador, a gente tem que saber. Não significa que a gente vai ver, mas você tem que saber que a gente pode ver. E você vai percebendo sinais. Se você vê a pessoa está um tempo demais no computador, você vê, por exemplo, uma criança que se autocortou, uma criança que não está bem, ou começa, de repente, a falar coisas, a se preocupar, tem que dar uma checada. Usar termos que não se que fala não em costumavam casa, usar. Que ninguém usava, então, de repente, né? você vê uma criança que nunca se preocupou com peso começando a se preocupar demais. Vai olhar o que ela está navegando. Só que o que ela trouxe também é importante, porque não significa ficar olhando muita conversa privada. Mas, por outro lado, o Instagram tem pedófilos. Faz um perfil que você vê como eles vão... Então, de vez em quando tem que olhar, mas com cuidado, inclusive, de não falar, eu vi lá o que você respondeu para fulana, sabe? Isso tem que tomar muito cuidado. Mas, então, em síntese, a orientação é controle parental, a orientação é ter senha, eles têm que saber que a gente... E se mudou a senha, fica bravo. Do mesmo jeito, então, porque não é um espaço seguro, tá certo? Mas muito cuidado, porque eu só me torno um adulto se eu tiver áreas secretas na minha vida. Eu só me torno um adulto se eu puder conversar sobre coisas, mas ele tem que saber que, ao mesmo tempo, você está cuidando e deixar claro que a ideia não é que eu vou te vigiar como grande irmão, mas eu vou cuidar para isso.